É isso aí, programa Ministros da Santidade, 106.7 FM. Está falando aqui ministro Fábio dos Santos, com a presença do conferencista pastor Leonardo Barbosa, que está conosco aqui, para um pequeno debate, uma entrevista sobre missões, sobre a obra de Deus, sobre tudo aquilo que a gente precisa falar. Nós estamos aqui para quebrar alguns tabus e abrir um pouco, expandir a nossa mente cristã, porque nós temos certeza que nós temos a capacidade de influenciar essa nação para um rumo melhor. Então, um abraço a todos que estão aqui, um abraço à Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento, programa Ministros da Santidade aqui, rádio 106.7 FM. Um abraço, pastor João Dito, bispo Anderson Braga e todos que estão aqui conosco. Deus abençoe você. Nós estaremos aqui com o pastor conferencista, paz do Senhor amado. A paz do Senhor, pastor. Mais uma vez aqui conosco. Eu estava falando sobre o Salmo 121, versículos 1 e 2, que no primeiro versículo, o salmista, como ser humano, ele está em aperto e ele diz assim: eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há uma pergunta do homem natural que todos nós fazemos quando estamos em aperto. Mas acredito que no versículo 2 há o homem espiritual, há a intervenção do Espírito Santo de Deus, dizendo para ele: o seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, porque ele mesmo, depois de fazer a pergunta, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, baseado nesse princípio de que o homem passa por apertos, por dificuldades, muitas vezes financeiras, pastor, muitas vezes familiares, e muitas das vezes a igreja não tem a capacitação de dar a essas pessoas o auxílio material, o auxílio social, embora tragamos a palavra, o conforto espiritual, mas eu creio numa obra completa. Então eu quero entrar aqui num assunto sobre o que o Senhor acha, pastor, de pastores, líderes que têm a oportunidade de entrar numa situação em um local que eles tenham maior probabilidade de dar suprimento a famílias, à nação. Por que não falar do meio político? Porque os políticos são os pastores da nação, são aqueles que têm a responsabilidade de trazer uma boa vida social, uma vida de suprimentos em todas as áreas, apoio à família, moradia lá, a Constituição. Embora a gente esteja muito distante do que a Constituição diz, parecemos ser cidadãos de papel, mas se um líder, um evangélico tem a oportunidade de chegar ao meio político, com toda essa polêmica da corrupção, da sujeira que lá há, o que o Senhor acha de um evangélico estar no meio político com um propósito de beneficiar pessoas que estão como salmista aqui, em aperto, em apuros, precisando do socorro, olha para um lado, para o outro e não vê? A sua colocação foi boa, pastor Fábio, porque nós estamos vivendo aí um período muito difícil. É um período de reformulação, um período da igreja se despertar no sentido espiritual. Porque se nós analisarmos, porque sempre a igreja evangélica ficou sempre a parte afastada da política, porque tinha uma visão errônea, às vezes, por alguns escândalos, e assim, não, o servo de Deus não pode estar, porque a Bíblia diz, né, lá que o servo não pode sentar na roda dos escarnecedores, né? Então, com essa compreensão de alguns, a política ficou afastada da igreja evangélica, porque todo mundo vê a política, pelos escândalos que acontecem às vezes, como um sinônimo de malandragem, de falsidade, de hipocrisia, porque alguns políticos deixou transpassar essas razões para que o povo, não só evangélico, como qualquer outra religião, fique afastado da política. Mas a palavra política, o que significa a palavra política? Organização de um governo ou Estado. Então, se nós não participarmos desta organização
deste Estado, do governo, como poderemos como podemos opinar em alguma coisa. Então eu acho muito bom, né, homens de Deus, sejam bispos, sejam pastores, sim, participar sim da organização do Estado, porque as leis são para ser executadas, e se não tiver uma boa participação nossa, do povo, da população, da forma democrática, nós não vamos chegar a nenhum denominador. Então o meu aspecto de ver essa questão é isso. Há sim e pode sim, né, como você falou do socorro, da onde virá o socorro. Existe essa política, existe para quê? Para socorrer o mais fraco, socorrer o povão. Então essa é a questão, nós precisamos de socorro, sim, nós somos cidadãos, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, mas nós somos cidadãos. Nós temos um título de eleitor, né? Nós temos documentos como cidadão, independente de sermos evangélicos ou não. Então temos que voltar e devemos, né, participar desta organização do governo que governa. Precisamos participar, precisamos ter uma atitude mais ativa para que nós podamos trazer o bem-estar para a população, independente de religião. Correto, pastor. Então a gente vê assim que o pastor é aberto para a questão dos homens de Deus influenciarem essa nação através da política, do governo, porque até mesmo sabendo que os nossos irmãos antepassados na fé,